Nós estamos estudando a nossa suficiência em Jesus. E o nosso texto base está lá em 2 Coríntios 9, 8. Eu vou pedir para o Edu projetar para que nós possamos ler todos juntos. 2 Coríntios 9, verso 8. Vamos todos juntos ler? Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Nós podemos ler assim, né? Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa graça. Ou nós podemos ler: Deus pode fazer te fazer abundar em toda graça, com a finalidade, a fim de que, tendo sempre tempo, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Nós temos na palavra do Senhor 3 autores de boa obra: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele pode nos fazer abundar em toda boa obra, sempre e em tudo. Que maravilha, que diferença. Vamos ler de novo? Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda obra. Amém. Que você guarde no seu coração esse texto. Não porque você vai ganhar uma estrelinha, não porque você vai citar mais 16 vezes até o final desse semestre, mas para que você guarde no seu coração todos os dias e se lembre que Deus pode e quer te fazer abundar em tudo, sempre, em toda boa graça. Amém? Queridos, nós já estudamos aqui com o Marcos Dumbra o Eu Sou, e vimos com ele que o eterno Criador se apresenta como Eu Sou, e ele se contrapõe a esse mundo quando ele diz Eu Sou, porque ele tira todo o resto, inclusive você. E eu disse isso para o meu espelho, tá bom? Então eu estou falando com vocês porque eu disse isso para mim ontem, quando estudava de novo. Você que estou vendo, não é ninguém, não é nada. E desculpa dizer isso para você, querido, que está me ouvindo aqui, está ouvindo em casa. Você não é nada, porque o Senhor Jesus diz que Ele é o Eu Sou. Ele é o Eu Sou. E ele se contrapõe ao que esse mundo prega, que nós somos suficientes em nós mesmos, nós nos bastamos, nós não precisamos de nada, nem de ninguém. E aí alguns vão dizer: puxa, a Bíblia precisa ser atualizada, porque se você para que você precisa do Eu Sou? E eu queria dizer mais uma vez aqui, que a Bíblia não precisa ser atualizada. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é suficiente, ela é inspirada. Nós lemos agora de manhã com a Andréia. Para repreensão, para educação, para crescimento. Ela não precisa de atualização. Então, o nosso Eu Sou, que nós vimos como Criador,
Ele é suficiente para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Nós vimos também com o cassole, que ele, não o cassole, o eu sou, é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o início de todas as coisas, a primazia de tudo, e o fim de todas as coisas, a razão de tudo. E nós podemos ter esperança que a nossa suficiência está no primeiro, no último, que é o eu sou, que é o próprio Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de mais uma declaração do Senhor Jesus. Abra aí a sua Bíblia, João 15, 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, te somos agradecidos, Pai, porque o Senhor é o eu sou, porque o Senhor é o primeiro, porque o Senhor é o último. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor em todo instante está conosco. E te pedimos, Senhor, que essa manhã fale aos nossos corações, fale livremente, Senhor, através do Teu Espírito Santo nesta casa. A cada coração, à medida de que cada um necessita, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer sempre falar conosco. E nós viemos aqui para Te adorar. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, porque a Tua voz aquece, Senhor, o nosso coração. E nós queremos sair daqui, Pai, sem medo, sem fugir, mas falando e proclamando o amor de Cristo Jesus, o eu sou, que é suficiente para as nossas vidas. E é no nome dele que oramos, e no nome dele que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. O eu sou diz novamente: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Na manhã de hoje, se a gente fosse dar um título para a nossa aula, como toda boa redação tem que ter um título, não é? Nós diríamos assim: eu sou a videira verdadeira, encontrando suficiência em Cristo para a nossa vida diária. E aí, meus queridos, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu geralmente faço, mas eu vou trazer algumas curiosidades e depois eu volto para o texto, para a gente linkar algumas coisas. E a associação entre a videira e a produção de vinho é uma parte bem significativa da história bíblica e da cultura antiga. Tem uma ligação entre a localização arqueológica ao pé do Monte Ararat e a história de Noé. Se vocês se recordarem, tudo aquilo que existia foi destruído e sobrou Noé, sua família, os casais de animais que ali estavam. E quando Noé sai da arca, o que ele planta? Fala aí, seu Ferreira, mais alto, que o pessoal ali não ouviu. Uma videira. Ele planta uma videira. Depois de algum tempo, e isso não pode ser logo depois, porque o texto diz assim, né? E plantou uma vinheira e depois ele até se embriagou do vinho, né? Fez um bom vinho ali. Agora, um vinho, bom, uma videira que dá uva, ela demora aí 5 anos para dar uva boa. Tá bom, vai, algumas podem dar em 3. E aí você ainda tem que fazer todo o processo do vinho. Então ali não é plantou, já, né? Tem o tempo.
Mas ele diz ali no mesmo verso, e depois eu fui olhar, puxa, quantos anos viveu Noé? 950. Se a gente for pensar que 3 anos que ali se passaram naquele verso, vixe, rapaz, dá 0,005% da vida dele. Então o tempo ali era limitante, para que a gente possa entender. Mas a videira plantada ao pé do Monte Ararat, que é a localização em que nós sabemos historicamente da tradição judaico-cristã, aonde a arca aterrissou após o dilúvio. Que interessante, que coisa. Vinde. A videira, muito na época judaica, na sua tradição, era um símbolo de Israel. A videira era frequentemente usada para representar o povo de Israel. E nós temos lá na passagem de Isaías 5, de 1 a 7, Salmo 80, de 8 a 16, Deus é retratado como dono da vinha, como dono de Israel, que cuida e espera que ela produza frutos de justiça e retidão. A videira era vista como um símbolo da nação escolhida por Deus e da sua relação especial com Ele. Então há uma ligação muito forte, há uma conotação de frutificação e de prosperidade. A videira era associada a produzir frutos e a ter prosperidade. E como uma videira saudável produz frutos bons, Deus esperava que o povo de Israel, a viver de acordo com a vontade do Pai, produzisse frutos de retidão e de santidade. E a falta de frutos era vista como um sinal de desobediência e de afastamento do Senhor. E por muitas vezes nós vemos a podação. E a poda, muitas vezes é o corte, né? Que é para quê? Para que você cresça. Às vezes nós precisamos cortar. E aí, fazendo só uma analogia ao cacau, fui visitar uma plantação de cacau e olhei uma árvore super bonita de cacau. Falei, nossa, que árvore linda. E o rapaz que estava comigo falou, está tudo errado. Falei, como assim? Olha isso aqui, ó. Essa planta aqui, ó, está fazendo sombra nessa, não vai. Isso aqui tem que cortar. Cortava uns pedação desse tamanho, assim, lindo, bonito, super verde. Falei, rapaz, mas eu quero o bem da planta, eu quero o bem do fruto. Preciso cortar. Às vezes ela está bela por fora, mas ela traz estragos e ela não beneficia o fruto. E muitas vezes é assim, precisa podar, precisa tirar. E há um contraponto ao que nós acabamos de dizer, de conotações positivas da frutificação. A videira também descreve o processo de poda e julgamento sobre Israel, quando o povo se afastava de Deus. Nós vemos lá em Jeremias 2:21, em Ezequiel 15, de 1 a 8, que a videira é cortada e lançada ao fogo, como um símbolo de juízo divino sobre a nação, por sua infidelidade. Mas também há uma promessa de restauração. Apesar do juízo sobre Israel, muitas passagens proféticas incluem promessas de restauração e renovação. Deus prometeu restaurar a videira de Israel, fazê-la florescer novamente, desde que o povo se arrependesse e voltasse para Ele de todo o seu coração. Nós vemos lá em Jeremias 31, de 31 a 34, e Zacarias 8, de 11 a 12. Então, quando Jesus usa aqui em João 15, essa metáfora de videira,
Jesus está construindo sobre essa tradição rica e simbólica dos judeus, mas ela aplica uma maneira nova e profunda para dizer que Ele é a verdadeira fonte de vida espiritual para os seus discípulos. O Senhor Jesus é a verdadeira fonte de vida espiritual para mim e para você. Ele convida os seus seguidores ali, mas a nós também, para permanecermos nele. E assim como os ramos estão ligados à videira, prometendo que aqueles que permanecem nele produzirão frutos espirituais abundantes. O Senhor espera de mim e de você que nós produzamos frutos. O Senhor quer que a sua vida frutifique. O Senhor quer que você fale do Senhor, que a sua vida seja uma vida de testemunho do que Ele faz na sua vida, para que outros possam crescer, para que outros possam ver Jesus através de você, através da sua vida. Uma outra curiosidade aqui. Em 1860, uma praga acabou com as videiras da Europa. E, literalmente, para salvar a lavoura, um texano chamado Thomas Munson, não é Mussum, tá? Eu sei que tem um filme do Mussum, não é o Mussum. Thomas Munson, até parece chinês, né? Mas não é, Mussum. Ele inventou um sistema de enxerto das uvas europeias nas americanas. E assim elas ganharam um pouco mais de resistência. A praga que devastou as vinhas da Europa era um inseto, um parasita que ataca as raízes das vinhas e causou a devastação nas plantações. E o Monson, ele foi pioneiro nessa técnica de enxerto. E ele provou que era muito eficaz para salvar as vinhas da Europa. Então ele enxertou as variedades europeias, que eram uvas muito boas. Ele cortou e enxertou nas raízes das vinhas americanas, que eram fortes e resistentes àquela praga. E aí nasceu então o conceito de enxerto. Mas tá bom, e o que isso tem a ver, né? Com a conexão que a gente pode fazer com esse tal de Thomas e João 15 que nós lemos aqui. Essa história do Thomas, ela traz uma contribuição para a produção de vinho, para a produção de uvas, mas ela tem algumas reflexões que a gente pode fazer, que conecta não só com João 15, mas também com Romanos 11. E aí eu vou deixar para vocês lerem nas suas casas, eu não vou ler tudo isso. Né, Marcão? Aqui a gente dá um gostinho, põe um salzinho na boca, você fica com sede, e aí você procura na sua casa. Mas a conexão de João 15 e Romanos 11, ela é muito interessante. Porque aqui, João 15, Jesus compara a si mesmo como a videira, e como a videira verdadeira, e nós crentes ali como ramos. E ele enfatiza a importância de permanecer dele para produzir frutos. Assim como as uvas europeias foram enxertadas nas videiras americanas, para garantir a sobrevivência dessa frutificação, nós crentes precisamos, nós gentios precisamos estar enxertados em Cristo, para como crentes recebermos essa vida espiritual e produzirmos frutos. E em Romanos 11, ele usa aí uma metáfora com a oliveira, no qual os ramos naturais, que são os judeus, foram cortados, e os ramos enxertados, os gentios, foram incorporados àquela árvore. E da mesma forma, o enxerto das uvas europeias nas videiras americanas tem essa incorporação e essa restauração.
onde as variedades aparentemente separadas são unidas para criar uma nova e mais forte. E aqui no nosso caso chamado igreja, onde somos gentios e judeus salvos em Cristo Jesus. O enxerto geralmente envolve um processo de unir uma variedade de planta desejável, conhecida como escudo ou garfo, numa raiz ou num tronco de uma planta mais resistente, chamado cavaleiro ou porta-enxerto. E a ideia é que o enxerto naturalmente permita que a planta desejável aproveite as características benéficas do sistema mais resistente, com maior resistência a pragas, a doenças ou a condições adversas do solo. E quando nós lemos João 15 sobre a videira, Jesus propõe essa conexão espiritual entre Ele mesmo, a videira verdadeira, o eu sou, e seus seguidores. E essa analogia destaca a importância de permanecer em comunhão vital com Cristo para produzir frutos. Ah, uau, tá bom, entendi essa conexão aí. Mas e minha vida diária? Nós já lemos esse verso inúmeras vezes, nós já passamos por esse texto diversas vezes. Mas muitas vezes nós fazemos como a Andréia comentou aqui, nem olhamos o manual, olhamos lá que tem alguma coisa, até vemos que tem um outro risquinho aqui, mas para que serve esse risco aqui? Coisa mais feia que fizeram aqui, né? E a gente não presta atenção no que realmente quer dizer. E esse texto ele é de fundamental importância para nós, porque ele, além de fornecer orientações como um manual, tanto espiritual quanto moral, também revela a própria natureza de Deus e o propósito da nossa fé. Jesus, como Filho de Deus, encarnado, possui autoridade suprema nas suas palavras, e elas são divinamente inspiradas e essenciais para a nossa vida espiritual e a nossa prática como crentes. Nós temos falado aqui que nós podemos trazer muito conteúdo, nós podemos falar muito do Senhor, mas se nós não praticarmos a palavra, nós, pelo próprio texto, estamos enganando a nós mesmos. Nós precisamos praticar aquilo que a gente recebe do Senhor. Eu sou a videira verdadeira. E aqui o contexto é o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos durante a última ceia. E nessa parte do Evangelho, Jesus está se preparando para a sua crucificação. Que momento tenso. Poucos são os que sabem o dia em que vão morrer, né? Você diria ninguém. Mas existem alguns que têm a sua sentença de morte já dita, né? Que estão presos e dizem, ó, nesse dia você vai morrer. Aqui eles sabem. Mas são poucos. Você imagina a angústia? Você saber o dia, a hora, o momento exato em que você vai morrer? E ali o Senhor, sabendo que o momento estava próximo, sabendo o acontecimento que estava por vir, Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Ele está dando as instruções finais aos seus discípulos. E ele usa uma série de outras metáforas para descrever a sua relação.
com os discípulos e para que eles permaneçam ligados nele. E ao dizer, eu sou a videira verdadeira, ele afirma de forma ousada, mais uma vez, que ele é a fonte de vida espiritual. Nunca se esqueça disso. O Senhor Jesus é a fonte de vida espiritual. E no contexto judaico, a videira era uma imagem familiar àquelas pessoas, que representava o povo de Israel e a sua relação com Deus. Então Jesus está afirmando que ele é a verdadeira fonte de vida espiritual. Vocês vão ouvir por aí outras verdades, que existem outras maneiras, que há outra forma, mas o Senhor Jesus diz que ele é a verdadeira fonte de vida espiritual. Eu sou a videira verdadeira. É uma identidade de autoridade do Senhor Jesus, e nós encontramos nela toda a suficiência de que nós precisamos para viver uma vida frutífera e significativa aos olhos do Senhor, porque ele é a fonte de vida. Se nós formos a João 1,4, Jesus ali é descrito como a vida. O texto diz, a vida estava nele. E se nós lembrarmos do contexto de João 1, ele está dizendo que no princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus e Deus era o verbo. Estava no princípio com Deus na criação, o eu sou o Senhor Jesus na criação. E o verso 4 diz, a vida estava nele. E quando nós lemos na criação do homem, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E depois mais para frente diz que o Senhor Jesus soprou-lhes na narina o fôlego de vida, porque a própria vida era o Senhor Jesus. A vida estava nele e a vida foi soprada ao homem. Então o Senhor Jesus é a fonte de toda a vida, tanto física quanto espiritual. Jesus se identifica como a videira verdadeira, que é fonte de vida para os discípulos e para nós. Ele tem uma conexão vital. Jesus usa essa metáfora da videira para descrever a relação entre ele e seus discípulos. E ele enfatiza, assim como os ramos estão ligados à videira, os discípulos devem permanecer em comunhão com ele, para produzir frutos espirituais. E essa é uma conexão crucial para a nossa vida espiritual. Se você quer dar frutos, meus queridos, se você quer ter uma vida frutífera no Senhor, você precisa estar conectado à videira. Você precisa estar em Cristo Jesus. Mostra também a nossa suficiência nesse Senhor Jesus. Tanto João 1,4 quanto João 15, eles enfatizam a suficiência encontrada em Jesus, e só em Jesus Cristo. Ele oferece vida espiritual, mas também fornece tudo o que nós crentes precisamos para crescer, para frutificar. Ao permanecermos nele, nós encontramos a plenitude da vida espiritual e a capacidade de viver de acordo com os seus propósitos. Se nós não estivermos em Jesus, se nós não estivermos ligados, enxertados em Cristo, nós não conseguimos seguir uma vida plena em Cristo, e nós não teremos a capacidade de viver de acordo com os seus propósitos. Só em Jesus, só com Jesus.
Jesus é a fonte dos nutrientes e de sustento que a videira precisa, mas que você precisa. Porque Ele próprio é a palavra de Deus. E da onde vem a nossa fé? A fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A Andréia falou aqui de manhã de termos o nosso tempo de oração, de leitura. Nós vamos falar um pouco mais para frente também sobre isso. O Senhor Jesus é a fonte de cuidado e de manutenção. Assim como os agricultores cuidam das videiras para garantir a saúde e produção dos frutos, os discípulos de Jesus precisam cuidar dessa conexão, e nós também dessa conexão que nós temos com Ele. E isso envolve permanecer em comunhão com Ele, através da oração, do estudo, da obediência e do relacionamento com outros crentes. Nosso pastor, que está curtindo um tempinho para descansar, merecido, sempre diz aqui o tripé da fé cristã: a oração, leitura da palavra e comunhão. Oração, leitura da palavra e comunhão. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A ação do pai como agricultor identifica que ele cuida da videira. Ele poda, sim, os ramos improdutivos para promover crescimento e a frutificação dos ramos saudáveis. E essa é a imagem, ela ilustra o cuidado amoroso de Deus para com os seus filhos, visando a sua maturidade espiritual e produtividade. Nós precisamos estar atentos às consequências da desconexão com a videira. Porque aqueles que não permanecem em Cristo são lançados para fora como ramos murchos e são destinados à morte espiritual. Misericórdia. Você quer falar? Você levantou a mão? Tem um microfone ali? Uma curiosidade quanto à videira, com o enxerto, é que o enxerto você tem que ferir a árvore boa, né, o local bom que você vai enxertar, e cuidar dele, para que depois, quando brote a seiva, né, quando brote o alimento verdadeiro, você coloque o enxerto ali. E depois ainda tem que cuidar desse enxerto, porque senão geram brotos assim que são roubadores, eles são conhecidos como ladrões de enxerto. Eles roubam o alimento bom gerando alimento ruim. Essa figura é a nossa, né? Se a gente não se alimentar com as coisas boas de Deus e deixar as coisas do mundo encher nossos ouvidos, a gente se entra num caminho complicado. Obrigado, Antônio. É isso mesmo. A nossa fonte é sempre o Senhor Jesus e as coisas dele. Por isso, quando a Andréa diz como ouvir a voz de Deus, nós precisamos baixar a voz do mundo que está berrando aí fora, chamando a sua atenção. Às vezes não precisa berrar, né? Viu? Dispersa, né? Às vezes você fica só olhando para a tela do seu celular e você se desconecta de todo o resto. O mundo está cheio de roubadores e tentativas de mostrar que tem coisas melhores que te deixam felizes e que você é suficiente. Mas o Senhor diz: eu sou. E aqui Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Queridos, Ele é fonte de vida espiritual. Ele não apenas oferece vida, mas se nós olharmos lá em João 10:10, Ele oferece vida
em abundância, preenchendo todas as necessidades espirituais do crente. Portanto, a suficiência encontrada em Cristo reside na compreensão de que Ele é tudo o que precisamos para viver uma vida espiritual plena e abundante. E aí eu queria pedir o microfone chegar aqui para o seu Ferreira, porque o seu Ferreira tem uma explicação maravilhosa do que é. Não, faça favor. É bom participar e os outros prestam atenção mais no senhor. A Bíblia, em tradução francesa, diz assim: eu tenho vida, é para que tenhas vida em plena suficiência. A suficiência para uma pessoa pode ser relativa. Eu, por exemplo... A abundância, né? A abundância e a mesma suficiência. Para mim, se me der R$1 milhão, para mim chega. Mas se der 100 milhões para qualquer um da família do Zé Emílio de Moraes, assim, é dinheiro de pinga para eles. Então, quer dizer, para nós, o francês, para o francês, há uma diferença muito grande para nós. Quando dizem abundância, é muito relativo. Abundância pode ser abundância até um valor. Agora, em Jesus Cristo, o francês diz assim, em plena suficiência, significa, não precisa mais nada, nada, é o máximo que pode. E se você puder ler aí para mim, lê como é que é escrito em francês aí. Ixi. Pois eu procuro em francês lá talvez o Edu procure na versão francesa. Suficiência. Plano suficiência. Em plano suficiência. É muito difícil. Vai, Eunice. Eu achei interessante o que o Antônio falou sobre a videira. Eu até pensei que ele fosse falar disso, porque a videira verdadeira, ela teve que ser ferida, né? Cortada, para enxertar. Então, ela teve que ser ferida. Eu achei interessante, eu pensei nisso na hora. Sem dúvida, assim como o Senhor Jesus foi ferido, para que nós pudéssemos assim ter o livre acesso, né? Pela morte de Cristo. Se tem a verdadeira é porque tem a falsa. Exatamente. Né? Se existe uma verdadeira, se há uma necessidade de falar que é verdadeiro, é porque existem falsos. É porque o mundo vai te mostrar diversas outras maneiras e muito próximas que você vai falar, será? Não, mas espera aí, não é tão ruim assim, né? Mas só em Jesus Cristo, só nele, Ele é a verdadeira videira verdadeira. Nós vemos lá em 1 João 5:20, ou 5:20, né, Cassião? Esse é o texto que o Cássio gosta. Porque estamos no verdadeiro Filho de Deus e a vida eterna, Cristo Jesus, né? Querido, mas também temos aqui como videira verdadeira um descanso em Cristo Jesus. Reconhecer a suficiência e não a abundância, porque a abundância pode sim ser relativo, mas a suficiência ela é plena. Reconhecer a suficiência em Cristo nos liberta de uma busca incessante por autojustificação, autoaperfeiçoamento. Nós podemos descansar em sua graça e no seu amor, sabendo que Ele nos aceita plenamente e nos capacita a viver de acordo com os seus propósitos. E essa confiança em Cristo nos traz paz e contentamento, mesmo em meio às dificuldades e desafios da vida.
A nossa vida, ela é turbulenta. Nós falamos isso no primeiro dia. Ondas vão se levantar, os ventos vão bater. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, não somos mais que vencedores em nós mesmos. Não somos mais que vencedores no nosso emprego. Não somos mais que vencedores em cargos. Não somos mais que vencedores pisando nos outros, ignorando outros, virando as costas para outros. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos transforma, porque Ele é a transformação. É nele que somos nova criatura. É só através de Cristo. É só através do Senhor Jesus, é só através de nós estarmos enxertados na videira verdadeira para produzir frutos. E aí entra muito do que a Andréa falou, as implicações práticas do que nós temos para fazer. Oração contínua. Dedique tempo diário. Eu não coloquei aqui, dedique um tempinho. Não faça uma oração. Dedique tempo diário, de qualidade, conversando com o Senhor, compartilhando os seus pensamentos, preocupações, agradecimentos, pedidos. Mantenha uma atitude de comunhão constante com Deus ao longo do dia, lembrando-se de buscar orientação, força em todas as situações. Eu não vou falar o que vou dizer agora para engrandecimento meu, não é isso. Mas todas as manhãs eu vou orando para o escritório. Eu levo meus filhos à escola, nós temos um momento de oração conjunta de manhã. Eu chego no escritório, eu subo geralmente sozinho no elevador, porque eu chego cedo. Eu vou orando enquanto subo. Eu chego na porta, como eu chego cedo, não tem ninguém ali. Antes de abrir a porta, eu oro pelo escritório, pelas pessoas que passarão por aquela porta. Sento na minha mesa, nós temos um momento de reunião de oração às 7h45 com algumas pessoas do trabalho. Nós nos conectamos, nós oramos, 2 minutos, 3 minutos nós oramos. Às vezes vou para uma reunião e falo, puxa, essa reunião vai ser difícil. Eu falo, Senhor, vem comigo, me dá sabedoria, me coloca as palavras corretas. Há dias que eu esqueço, sim. E esses dias são tão difíceis, são complexos, porque aí eu faço na minha força, eu acho que eu posso, eu esqueço, mas na sua grande maioria, é assim que a gente deve ir. Às vezes você recebe aquela ligação, você olha e fala, puxa, essa pessoa me ligando, Senhor, você comigo, e enquanto você ouve, você ora. Ore para que o Senhor te dê capacidade de resolver, discernimento, cuidado com as suas palavras, que você possa ser testemunho, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante de tudo aquilo, que você possa ser sábio. Ore constantemente. Eu já falei para muitos irmãos aqui, eu tenho um hábito de orar por vaga para parar. Eu tenho receio numa cidade como a nossa de parar longe quando eu vou visitar alguém. Às vezes o Senhor permite, às vezes não. Mas eu oro, falo, Senhor, que tem uma vaguinha boa ali para eu parar o meu carro. Porque é nas pequenas coisas, é nas grandes coisas. Oração contínua. Estudo da palavra. Reserve um tempo regularmente para estudar, para meditar na palavra de Deus. Tem pessoas aqui que acordam 5 horas da manhã.
Abre a sua Bíblia, vai orar. Eu, quando me levanto às 6h10, a Andréia está lá, já mandou as suas devocionais, alguns aqui recebem, mas está lá lendo, relendo, com a Bíblia, com um livro, com alguma coisa. E assim é o dia. Reserve um tempo diário para você estudar, para você meditar na palavra. Leia a Bíblia com o coração aberto, receptivo, orando: Senhor, fala comigo, me dá entendimento deste texto que eu vou ler. Não que nós passamos assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, pronto, já li, ufa, check. Ou abre lá o seu aplicativo e diz: hoje eu tenho que ler Salmo, peraí, então vou lá ler o Salmo, não entendi nada, mas eu já li, check. Dou lá o meu check no aplicativo, está tudo feito. Não, gaste seu tempo, entenda. Às vezes leia menos, mas ore enquanto está lendo, para que você tenha compreensão daquilo que você está lendo. E certamente o Senhor falará com você. E eu botei aqui, depois eu te mostro, viu? Não é porque você falou de lavar louça, mas eu botei aqui, leia a sua Bíblia, mas não como uma tarefa comum, como lavar louça. Que a gente faz por obrigação e muitas vezes vai, e quando acaba fala: ufa, fiz a minha leitura. Não, faça com responsabilidade, buscando entender e aplicar na sua vida. Comunhão com os outros irmãos. Participe ativamente da IPBI. Você que está na sua casa, se é membro aqui, não está aqui por alguma razão, venha. Mas se você está em outra cidade, como muitos que nos escutam aqui, participe de uma igreja perto da sua cidade, é importante. O online ele é prático, mas ele não nos conecta. Parece estranho, né? Mas o online ele só é prático. Ele é bom para você ouvir diversas coisas, mas ele não tem essa conexão de olho no olho, ele não tem esse abraço que nós nos damos aqui todos os dias. Alguns não gostam de muitos abraços e está tudo bem, mas de estarmos juntos, de fazermos partes, de olharmos no olho e falar: ele está triste, deixa eu falar com ele. Isso o online não nos traz. Tenha a oportunidade de estar na sua igreja, participe dos estudos bíblicos, do grupo de oração, dos cultos. Nós temos atividades de homens, de mulheres, de mães. Tragam os seus filhos nos kids, nos PGs. Participe de acampamento, piquenique, esteja junto. É muita coisa, não posso pagar. Nós sempre falamos: conversa, fale. Para tudo tem um jeito. Mas não fique em casa, você é importante. Você é necessário nessa igreja. O Senhor te quis aqui. Venha, participe, se envolva. Você precisa se fortalecer na sua conexão com Cristo e com os outros. Nós falamos ontem na nossa reunião de homens, e eu já falei aqui mais de uma vez, e vou falar novamente: você não precisa sofrer sozinho. Você não precisa sofrer sozinho. Tem sempre um irmão pronto para orar, para te auxiliar, para ler a palavra. Tem sempre um irmão pronto para te ajudar. Nós não precisamos sofrer sozinhos. Busque ajuda. Busque ajuda. Ore, fale com o Senhor, mas busque ajuda. Nós nos alegramos quando um irmão escreve: queridos, eu quero compartilhar uma boa notícia. Meu último final de semana, meus últimos meses de plantão, aos finais de semana, agora serão outras coisas. Olha que coisa boa, que lindo. Mas nós temos vergonha de falar: irmãos, orem por mim, eu não estou bem. Eu estou passando por lutas. Eu estou com dificuldades. Os nossos grupos são para isso.
Quando um está forte, um levanta o outro, mas ele mesmo pode estar fraco e precisar do outro. Então, queridos, comunhão com os outros, ela é importantíssima. Obediência aos ensinamentos do Senhor. Faça um esforço consciente, isso significa priorize para viver de acordo com os ensinamentos e exemplos do Senhor Jesus. Nem sempre é fácil. Diz para ele que eu não estou. Isso é mentira. Mas é tão fácil, e é tão boa, e é tão rápida, não machuca ninguém, mas é mentira. Então se esforce, priorize em praticar aquilo que o Senhor nos tem ensinado através da leitura da palavra. Tenham prática de gratidão. Cultive uma atitude de gratidão em todas as circunstâncias, reconhecendo e agradecendo a Deus por suas bênçãos e provisões diárias. Se nós estivermos atentos, não passará um dia em que não ocorra um milagre na nossa vida. 1 aos Tessalonicenses 5, 16 a 22, se o Edu puder colocar lá para nós, queria ler isso com vocês. 1 aos Tessalonicenses 5, 16 a 22. Regozijai-vos sempre no Senhor. Pode passar. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Sai fora de toda forma de mal. Seja de carnaval, seja de novela, seja de televisão, seja de rede social, seja de música, seja aquilo que você vê na internet sozinho. Cuidado com os seus olhos, com as suas mãos, com a sua mente, com o seu ouvido, aonde você pisa. Sejamos vigilantes. Eu sou a videira verdadeira. Queridos, o Senhor Jesus é a nossa força em tempo de fraqueza. O texto de 2 aos Coríntios 12, 9, Edu, põe lá pra gente. 2 aos Coríntios 12, 9 diz assim, 12, 9, ao contrário. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O Senhor Jesus é a nossa esperança em meio à adversidade. Aonde está o microfone? Joedson, escolhe alguém para ler para a gente Salmo 18, 2. Pondé, Salmo 18, 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amém. Escolhe alguém para ler para a gente, Dilson, por favor. Hebreus 4, 15. O Senhor Jesus é a nossa suficiência, que nos dá resistência à tentação.
Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Em todas as coisas, a nossa semelhança, ele foi tentado, mas sem pecado. 1 Coríntios 10:13. Lê para a gente também, Jordânia, por favor, que ainda é resistência à tentação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de toda sorte que as possais suportar. Queridão, sempre tem uma saída. Sempre dá. O Senhor Jesus vos proverá livramento. Não há tentação além daquilo que você não possa suportar. O Senhor Jesus, na sua videira, Ele nos traz crescimento espiritual. Crescemos em nossa fé e nos tornamos mais semelhantes ao Senhor. E nos dá confiança na provisão de Deus. Laura, eu vou pedir esse para você ler, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Põe na tela, Datena. Põe na tela. Filipenses 4:19. Tá difícil. FP. Aí, boa. Aí. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma de vossas necessidades. Como disse o Ferreira, a minha necessidade é uma, a dele é outra, a do Gui é outra, a da Jordânia é outra, a do Cássio é outra, a do Luiz é outra, a do Elbert é outra, a do Adolfo é outra, do seu Abreu é outra. Mas cada uma de suas necessidades o Senhor há de suprir. Porque Ele é o eu sou. E Ele é o eu sou, a videira verdadeira. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te guarde. Te dê um domingo maravilhoso na presença dEle. E que você volte aqui à noite para adorar o grande Deus da sua vida, a videira verdadeira.